Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Uma boa noite de paz, uma madrugada de paz e salvação para todos. Eu estava aqui a meditar na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele me dera uma palavra que se encontra no livro de Ageu, do profeta Ageu, que vem nos dizer, no seu capítulo 1, a palavra vem nos falar que, no seu primeiro capítulo, que no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, não chegou ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, esta palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Acaso é tempo de habitardes nas vossas casas esturcadas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos sacieis, vestivos, porém ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quanto trouxestes para casa, eu, com um sopro, dissipei. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está em ruínas, e cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm seu orvalho, e a terra retém seus frutos. Fiz via seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo e sobre os mostos, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das vossas mãos. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra vem nos dizer que o Senhor manda uma mensagem através do profeta Ageu para o governador Josadaque e o sumo sacerdote Josué, acerca da inércia do povo. O povo estava acomodado, o povo estava paralisado, se preocupando com suas próprias vidas, com suas casas esturcadas, que quer dizer casas boas, casas bonitas, e esquecendo da casa do Senhor. Aqui se refere ao templo físico da casa do Senhor, E nos dias de hoje, a gente não traz essa palavra, a gente pode trazer essa palavra para vários entendimentos, mas o Senhor falava no meu coração sobre a nossa casa espiritual, nosso templo espiritual. Muitas vezes a gente está aplicando a nossa vida na nossa vontade, no nosso querer, fazendo o que a gente quer, esquecendo do que Deus muitas vezes nos ordena fazer, esquecendo de cuidar da obra do Senhor, esquecendo de cuidar da nossa casa espiritual. E às vezes a gente quer que o Senhor faça sobre nossas vidas. A gente quer bênção, a gente quer que Deus derrame sobre nossas vidas bênçãos materiais, bênçãos profissionais, bênçãos espirituais, bênçãos sentimentais. Mas o que a gente está fazendo para o Senhor? O que a gente está dando para o Senhor? E o Senhor faz aqui, nessa palavra, alguns questionamentos, O Senhor diz: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, Veja onde o caminho o caminho de vocês, aonde foi que levaram vocês. Muitas vezes a gente está passando por prova, por luta, por situações por causa de nós mesmos, Porque é a gente que procura, não é assim? Muitas vezes a gente passa porque é lícito passar, porque é necessário ser provado por Deus para depois ser abençoado. Mas muitas vezes a prova vem por quê? Porque a gente deixa as coisas de Deus de lado. A gente fica entristecido muitas vezes, a gente se enfraquece por causa das provas, por causa da luta, Mas por quê? Por causa da desobediência. Porque às vezes Deus manda a gente se levantar, a gente marchar na terra, fazer a obra, Buscar agradar o Senhor, e a gente não faz isso, O Senhor diz aqui
que a gente muitas vezes busca, como a palavra diz, semear muito e recolher pouco. A gente quer ser próspero, ser abençoado, né? Mas a gente esquece que tudo vem de Deus. A gente esquece que tudo vem do Senhor. É Ele que nos abençoa, é Ele que nos dá, né? Mas para a gente receber, a gente também precisa dar. Muitas vezes a gente vê as pessoas entristecidas na casa do Senhor, se perguntando: meu Deus, por que que a minha vida está assim? Por que que minha vida está desse jeito? Não é assim? Por quê? Porque não tem se doado, porque não tem se lançado, porque não tem feito o que Deus manda, né? E às vezes a gente às vezes quer culpar até o Senhor, quer culpar Deus. Ah, por que que o Senhor não me abençoa? Ah, por que que o Senhor não me dá? Por que que o Senhor não faz? Né? E a gente está fazendo, né? O Senhor traz a solução aqui, né? Suba ao monte, trazei madeira, edificai a casa e dela me agradarei. Nesse caso aqui é para a construção do templo físico, né? E para a gente nos dias de hoje, que a gente precisa cuidar do templo espiritual, o que é que precisa ser feito para isso? O que é que Deus mandou você fazer que você não fez, né? O que é precisa ser feito para edificar a casa, edificar o templo, você alcançar aquilo que você tem pedido da parte do Senhor? O que é que está precisando fazer? Porque nesse caso aqui eles tiveram que subir ao monte, trazer madeira, né? Para edificar a casa. E no dia de hoje, o que foi que Deus mandou eu e você fazer para que a gente venha edificar o nosso templo espiritual, a nossa casa espiritual e a gente alcançar aquilo que a gente almeja da parte do Senhor, né? Porque o Senhor diz aqui que por causa da inércia do povo, por causa do comodismo, ele se fechou, né? Ele reteu as bênçãos. Então na nossa vida não é diferente. É necessário que a gente vá diante de Deus, pergunte ao Senhor o que é que Ele quer que a gente faça. Porque nem tudo é prova, porque é prova para ser abençoado, porque Jó foi provado, né? Porque Deus quis que ele fosse provado, Deus permitiu a provação na vida de Jó para que o nome dele fosse glorificado no final, né? Para mostrar para Satanás que o homem pode ser provado até o seu último extremo e ainda assim continuar adorando a Deus. Mas às vezes a gente é provado porque a gente é desobediente, a gente quer viver a nossa vida do nosso jeito, do nosso bem-querer, da nossa maneira. E não é assim que agrada a Deus. Aquele que Deus chama, aquele que Deus ele escolhe, é para louvar e engrandecer o nome dele, para fazer a obra dele, né? Então, é necessário que a gente vá diante de Deus e pergunte a Deus o que é que está acontecendo. Que a gente se humilhe diante do Senhor e pergunte o que é que está acontecendo comigo, por que que eu estou passando por isso, né? Buscar intimidade com o Senhor e Ele irá responder. Amém? Então essa é a mensagem de hoje, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração, né? Eu quero desejar a todos uma boa noite de paz, um sono reparador. Quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês. Quero pedir a Deus que abençoe o dia de cada um de vocês. Amém? Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade mais uma vez. E dizer aos irmãos, né, que Deus é bom todo o tempo. Agora é necessário a gente também, né, fazer por merecer. Amém?